Estúdio CBN. São 2h37. Conforme anunciado no início deste programa, hoje a gente vai falar sobre relação entre vizinhos, regras nos condomínios em tempos de isolamento. Nós temos o prazer de receber por telefone o advogado especialista em condomínios, comentarista da CBN, Márcio Rachkowski. Oi, Márcio, boa tarde. Oi, Tati, boa tarde. Bom, tempos de quarentena, as pessoas estão o tempo todo dentro de casa, a convivência com os vizinhos num condomínio pode virar um desafio, já é um desafio, pode virar um desafio ainda maior. Quais têm sido os principais temas de desacordo entre vizinhos? O que é que você tem percebido nessa época de quarentena? Bom, em primeiro lugar, os condomínios estão funcionando muito bem nesse período de quarentena. Por incrível que pareça, os conflitos diminuíram. Os síndicos conseguiram implementar boas medidas e a maioria dos moradores vem cooperando com tudo que o síndico vem fazendo. Então, hoje, os condomínios estão mais pacificados do que há um mês atrás. Óbvio que tem exceções e os principais temas: fechamento das áreas comuns, está tudo fechado, piscina, quarto, brinquedoteca, academia, e as pessoas querem que volte a funcionar e não pode voltar a funcionar. Obras e reformas, tem muita gente que quer terminar uma obra que parou na metade, fazer uma reforma, aproveitar esse período para dar um tapa em casa, e não pode, porque além de gerar um entra e sai de pessoas, fragilizando toda a segurança, ainda incomoda os outros com o barulho. Está todo mundo em casa trabalhando, então tem que ter mais silêncio agora nessa época. Outro assunto que vem gerando bastante polêmica é a questão das hospedagens. Quem alugou um apartamento pelo Airbnb, por exemplo, a locação vai cair ou vai continuar. Não dá para ficar recebendo hóspede no condomínio residencial nesse momento. E a vontade das pessoas em flexibilizar regras. Então, por exemplo, fechou a academia, na primeira semana todo mundo concordou. Agora já começa a surgir um monte de ideia. Vamos liberar 1 hora para cada família, vamos liberar a brinquedoteca 1 hora para cada criança. E aí as pessoas já estão querendo achar um jeitinho para flexibilizar algo que vem funcionando super bem. Uhum. Mas isso, assim, exceção, tá? A maioria dos moradores respeitando as normas, a maioria cooperando com o síndico. Legal. Bom, é isso. Os condomínios, de uma maneira geral, interditaram, por enquanto, as áreas de lazer. Sobretudo as áreas de lazer, né? Mas as áreas comuns. E aí, isso mesmo, tem sempre um morador que vem com uma ideia mirabolante para flexibilizar esse fechamento. Então, a gente pode fazer um revezamento na piscina, a gente pode fazer um revezamento na academia. Isso funciona, Márcio? Não funciona. Sob 2 aspectos. Primeiro, porque vai colocar de novo todo mundo em risco, porque vai ser um sobe e desce no elevador, vai ser um entra e sai nas áreas comuns, vai dar briga, porque não vai ter agenda para todo mundo, então não funciona. E segundo, porque é um péssimo exemplo para as crianças, né? Como é que você explica para a molecada? Olha, você está sem aula, você não está de férias, você está aqui de isolamento por conta de um vírus grave para a nossa saúde, e aí os marmanjos vão descer para usar academia, para jogar tênis. Tati, de ontem para hoje, eu cuidei de 3 conflitos que, assim, eu estou boquiaberto. Um caso, um prédio chique, num bairro nobre aqui de São Paulo, o cara me ligou e falou: Márcio, eu já contratei o meu personal que me dá aula de tênis, a gente fica longe um do outro na quadra de tênis, qual é o sentido de você proibir? Eu vou descer e vou usar. Eu falei: escuta, meu amigo, mas brinquedoteca está fechada, as crianças estão em casa, quem faz academia está em casa, e só você, bonitão, vai descer e jogar tênis? Ele falou: eu vou sim, quero ver quem vai me impedir. Eu falei: bom, se descer... Você vai tomar multa. Vai tomar multa e, dependendo do caso, nós vamos chamar a polícia. Porque, puxa vida, né? Está colocando a saúde dos outros em risco. Sim, além do mau exemplo, né? Péssimo exemplo. Um outro cara que me ligou ontem de manhã, fiquei 1 hora no telefone com o cara, porque ele tem 2 apartamentos que ele deixa para fazer locação por hospedagem. E ele falou: Márcio, a minha reserva não caiu, o cara vem para São Paulo e eu vou hospedá-lo no meu apartamento. Eu falei: não vai,
porque agora não é hora, agora é para cancelar as reservas. A gente não sabe de onde vem, a gente não sabe se veio de outro país. Não dá, nesse momento não dá. Eu quero ver quem vai me impedir. Eu falei, bom, se seu hóspede chegar, a portaria não vai abrir e vai ter que chamar a polícia. Porque não é hora agora de prestigiar o bolso do cara, é hora de prestigiar a saúde de todas as pessoas que moram lá, né? Claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E um último caso, esse caso me preocupou um pouquinho mais, de um cara que ontem fez uma pequena festinha no apartamento. Gente, como assim? Ele falou assim, bom, as áreas comuns estão fechadas, eu tinha uma reserva na churrasqueira, vocês cancelaram a reserva e eu estou recebendo meus amigos em casa, e todo mundo ficou muito bravo, porque além de fazer barulho, é um péssimo exemplo, né? E aí a gente já orientou a síndica desse prédio a proibir a entrada de grupos. Se chegar um parente para visitar alguém, óbvio que vai entrar. Se chegar o pai, a mãe, o irmão. Agora, se chegar um grupo de amigos, é para proibir a entrada, e se der confusão, 190, chama a polícia. Tem polêmica também envolvendo a entrada de hóspedes e uso dos elevadores, né, Rashkorsky? Uso dos elevadores, é uma área que a gente não pode interditar, porque é um meio de transporte. Tem gente que é mais egoísta, que mora no segundo, terceiro andar e fala, por que interdita o elevador? Meu amigo, porque tem gente que mora no 20º, né? De escada. Então, o elevador tem que prestar bastante atenção, limpar toda hora. E o mais importante, que alguns condomínios já vêm fazendo, evitar subir muita gente junto. Então, tem lá 4, 5 pessoas esperando, sobe 2, os outros esperam, depois sobe mais 2, e aí evita de ficar muita gente confinada. Mas o elevador ainda é um abacaxi, viu? Talvez seja o pior abacaxi para descascar, porque não pode paralisar, tem que ficar funcionando, e o ambiente é pequeno, com pouca ventilação, então tem que limpar toda hora. A maçaneta do elevador, a porta, os botões. Bom, aí a gente tem que partir do princípio de que a recomendação é para ficar em casa, né? Então o elevador ele tem que ser menos usado. Se você vai ficar em casa, ele vai ser automaticamente menos usado. Márcio, os condomínios podem exigir ou recomendar que os moradores sejam responsáveis pela desinfecção do seu andar? Por exemplo, eu soube de um prédio que responsabiliza os moradores pela limpeza do puxador ali do elevador, do balaustre do elevador, toda vez que eles usam. Pode isso? Olha, deveria ser uma coisa meio que automática, porque assim, e de consciência das pessoas. O síndico não pode obrigar, mas ele pode recomendar fortemente. Tem um condomínio aqui em São Paulo que teve que dispensar os funcionários da limpeza, porque era uma senhora com mais de 60 anos e não tinha ninguém para colocar no lugar. Aí a síndica mandou uma mensagem para todo mundo dizendo, olha, gente, a partir de agora, cada um cuida do seu hall, cada um cuida do seu lixo, e todo mundo cooperou, funcionou bem. Não é uma ordem, é uma recomendação, mas a tendência, com o passar dos dias, é que as equipes de limpeza vão diminuindo e as pessoas vão ter que botar a mão na massa um pouquinho, pelo menos ali no seu cantinho, né, no seu hall, na sua porta. Também não custa nada. No meu eu tenho feito isso, assim, eu limpo a maçaneta todos os dias do meu apartamento, aproveito e dou uma passadinha ali no do elevador e no botão. E botão só com o cotovelo. Tô desenvolvendo essa habilidade de chamar o elevador com o cotovelo. Ô, Márcio, tem muita gente que também não quer a paralisação de obras e reformas, como você disse. O que é recomendado agora? Por exemplo, exemplo real. Uma moradora que está com a janela da cozinha quebrada. Então, quando chove muito, alaga a cozinha. Ela precisa consertar. Como faz? Obra emergencial, ela faz o conserto. Não dura mais que meio período. Isso aí tem que ser liberado. Vazamento de água, vazamento de gás, ou alguma coisa que incomode a saúde das pessoas, é o tipo de obra emergencial que a gente vai liberar. Fora isso, coisa estética, coisa de embelezamento, ou uma reforma pesada, vai parar tudo e o síndico só libera a hora que acabar a quarentena. Se a pessoa insistir, como eu vi acontecer esses dias, de falar, meus pedreiros vão entrar, e o síndico fala, não vão entrar, aí o cara põe as pessoas dentro do carro, entra na garagem e sobe com eles para o apartamento. Está acontecendo direto isso.
tem que mandar multa, não é nem advertência. Multa direto. E eu recomendo, quando acontecer isso, para o síndico chamar a polícia, porque talvez fique configurado 2 crimes. Um de periclitação à vida, que é você colocar em risco a vida de alguém, porque se você tem uma recomendação de quarentena, todo mundo quietinho em casa, e um apartamento do lado do seu vai ter um monte de gente trabalhando, pode talvez ser um crime de colocar a vida dos outros em risco, e o crime de perturbação ao sossego, porque se as pessoas estão em casa, em home office, trabalhando, precisam ter sossego. Sim. Um apartamento tirar o sossego de todo mundo não é justo, então além de dar multa, chama a polícia. Uhum. Prestadores de serviço para alguma manutenção dentro do apartamento. Por exemplo, quebrou a máquina de lavar roupa, como faz? Mesmo raciocínio. Se for um reparo urgente, emergencial e de itens relacionados à saúde, à limpeza, tem que liberar. Então, quebrou a máquina de lavar, quebrou o fogão, o cara vai rapidinho lá e faz um reparo. Isso aí está liberado claro, com moderação. Tá. Até onde? Airbnb, que você citou também. Então, assim, locação de apartamentos por um determinado período que não seja uma locação permanente. Pode, nesse momento? Como é que fica? Neste momento, o síndico deve comunicar a todos os proprietários que as locações devem ser canceladas, a bem da saúde de quem mora, porque já pensou, se você mora num condomínio, faz uma conta rápida aqui comigo. Vamos imaginar que você mora no apartamento 21 e o apartamento 22 ali do seu lado é um apartamento que fica só para locação por hospedagem. Em média, um apartamento bem localizado recebe 2, 3 hóspedes por semana. Num mês, você vai ter talvez ali 10, 12 hóspedes diferentes. Em 2 meses, talvez 20 pessoas diferentes. Você não sabe de onde vem, você não sabe até se veio de outro país. Então, neste momento, as locações devem ser canceladas. E o síndico comunica previamente, dá um prazo de 2, 3 dias para que os proprietários façam os cancelamentos e os aplicativos estão aceitando o cancelamento. Depois disso, ninguém mais entra. Se chegar um grupo de hóspedes lá para um apartamento de locação por aplicativo, vai ser proibido de entrar. O porteiro vai proibir a entrada. É uma medida de rigor que tem que ser tomada. Uhum. E quando... Agora, assim, é evidente que tem exceção. Por exemplo, esses dias, num prédio que... Foi anteontem isso. Um prédio que eu cuido e que está proibida a locação por hospedagem. Ligou um proprietário e falou: Márcio, olha, tem um casal que precisa sair de casa para trabalhar, a moça, inclusive, é enfermeira, e moram com a mãe ou com o pai, eu não me lembro, que tem mais de 80 anos. Eles precisam ficar isolados em outro lugar. Eles não vão ficar 2, 3 dias, eles vão ficar 2 meses no apartamento. A gente considerou uma exceção e permitiu a locação. Ainda assim, deu bastante polêmica no conselho, mas não é uma locação de turismo, não é alguém que tem que passar 2, 3 dias para fazer uma reunião, é alguém que vai ficar lá 1 ou 2 meses por conta de morar com o idoso e não voltar para casa e passar para o idoso. Então, a gente vai avaliar caso a caso, mas regra geral, proibida a locação por hospedagem. Certo. Bom, todos esses casos, se eu, lá no meu condomínio, preciso arrumar minha máquina de lavar, preciso conversar com o síndico e contar para ele o que está acontecendo? Olha, minha máquina de lavar quebrou, preciso lavar roupa. Vou chamar então o técnico, ele vai vir aqui tal dia. É bom comunicar ao síndico. É bom comunicar ao síndico. Cuidado para não ficar enchendo muito as paciências do síndico com qualquer coisa, porque ele também precisa descansar nesse período. Ele está trabalhando, possivelmente, também, né? Ele está trabalhando em home office. Então, assim, tenta tratar as coisas com o gerente predial, com a administradora do condomínio que está funcionando de forma remota. Em último caso, liga para o síndico, porque também tem que preservar o vizinho um pouquinho, né? Zelador? Dá para tratar com zelador algumas coisas? Muita coisa com zelador. Hoje em dia a gente chama de gerente predial, mas o nome antigo é zelador. Que é o que funciona mais. Pode tratar muita coisa com zelador. Ótimo. Quando se sabe que há pessoas infectadas no prédio, é preciso informar? Cada condomínio adota uma norma? Como agir? Bom, existe uma recomendação da Agência Sanitária aqui de São Paulo, dizendo que só pode comunicar com o aval da pessoa que está infectada, com a ciência da pessoa que está infectada. Eu, particularmente,
venho recomendando aos meus síndicos e a todo mundo, falei isso outro dia na Globo, porque assim, não faz sentido a gente numa corrente de informação, de transparência, de todo mundo se ajudar, e de repente você tem um caso no condomínio e você esconde. Eu acho que de maneira positiva, de maneira colaborativa, o síndico deve comunicar, deve informar qual é o apartamento, primeiro, para que as pessoas redobrem os cuidados e, segundo, para que as pessoas ofereçam ajuda também para esse vizinho. Sim. A recomendação é informação plena, não tem sigilo nessa hora, não tem segredo. Pior coisa que existe é o sigilo nessa hora. Uhum. Para ficar bem claro, até onde o síndico pode intervir e qual é a hora de chamar a polícia, Márcio? Bom, o síndico, ele é o responsável legal por tudo que acontece no condomínio. Então, assim, fazendo uma analogia, ele é um prefeito. Ali naquela pequena cidade, ele é o prefeito. Então, tudo aquilo que ele pode resolver de maneira administrativa, ele vai fazer. Conversando, dialogando, mandando uma carta, mandando e-mail, mandando WhatsApp, enfim. O que ele puder fazer, ele vai fazer com a ajuda do conselho. Saiu do controle dele, ele não consegue mais conciliar, não consegue mais mediar uma situação, é a hora de ligar para a polícia. E não tem problema, a polícia está aí para isso. Precisa chamar a polícia em casos extremos, porque o síndico não tem poder de polícia, ele é gestor ali do condomínio, ele é o prefeito, mas ele não tem poder de polícia. Então saiu do controle, liga para a polícia, é a melhor coisa. Eu já tive um caso concreto esses dias, de um morador que foi para a piscina uma vez, 2 vezes. Ai, gente. Ele pulava o portãozinho. O que o zelador fez? Chamou a polícia. E aí? Você imagina a polícia chegar lá? Constrangedor, hein? Uma bobagem dessa, constrangedor. Mas foi constrangedor pro rapaz também. E o policial, na minha avaliação, o policial agiu tão bem. O policial falou, rapaz... Sério, que você está fazendo eu vir até aqui para te tirar de uma piscina? E ele não foi mais para a piscina, resolveu, não precisou fazer boletim. Às vezes só precisa passar vergonha mesmo, né? E às vezes tem que passar vergonha mesmo. Você vai fazer o quê? Esse caso que eu estou te dizendo é um condomínio com 200 apartamentos. Nossa. Quer dizer, como é que você explica para 199 famílias que estão loucas para ir na piscina nesse baita sol e o bonitão foi lá tomar sol e não respeita nada? Esse cara precisava chamar a polícia mesmo. Foi providencial chamar a polícia. Tem uma ouvinte perguntando quando a pessoa que está infectada insiste em passear ao ar livre nas dependências do condomínio. O que fazer? Olha, existe já um entendimento de que configura crime, hein? Está colocando em risco a vida das outras pessoas, tem que conversar, óbvio, educadamente com essa pessoa, recomendar para que ela fique em quarentena. Se ela insistir, tem que chamar a polícia. De novo, chamar a polícia. Porque... a gente faz todo o esforço, a gente mudou nossa vida inteira e a gente não pode permitir que uma pessoa fragilize toda a segurança que a gente criou ao nosso redor, né? Há muitos casos de solidariedade também em condomínios. Aqui a gente está falando bastante da parte problemática, mas há também casos de solidariedade. Por exemplo, no meu condomínio está rolando uma vaquinha entre os moradores para que os funcionários passem a ir trabalhar de táxi ou de carro próprio. No condomínio do Fernando, essas ações todas solidárias estão sendo resolvidas por um grupo de WhatsApp. O que você tem ouvido, Márcio? Eu he ouvido muita coisa boa. Primeiro envolvendo os funcionários, então, vaquinha para pagar transporte particular. Ouvi dizer um prédio que tem um apartamento vazio, que o prédio retomou aí no negócio de leilão, essas coisas, e o prédio pensa em disponibilizar para que os funcionários possam dormir lá, para evitar que ele pegue em condução. Então é uma boa ideia. É uma boa ideia? Talvez seja uma Ficar longe da família, dormir no trabalho. Será uma boa ideia? Para aquele prédio parece que vai funcionar. Se o funcionário for solteiro, se ele não tiver filho, enfim, talvez funcione, para aquele lugar funcione bem. Que mais que a gente tem visto? Condomínios flexibilizando a jornada de trabalho, então a pessoa de limpeza está trabalhando num turno um pouquinho menor. Alguns porteiros, por exemplo, tem um prédio que eu conheço na Paulista, que tem 2 portarias, uma na Paulista e outra na Peixoto Gomide. Eles suspenderam os serviços numa das portarias, desativaram essa portaria auxiliar e deixaram só uma portaria. Aí todos os funcionários acabam se revezando num turno menor
e ficou melhor para todo mundo, ou eles vão dia sim, dia não. Então, bastante coisa. Isso para com os funcionários. Agora, entre os moradores, muita coisa legal, né? E na farmácia, e no mercado, pessoas fazendo festa pela internet. Ou na janela, né? Na janela, na varanda. Ixi, um monte de coisa bacana. Assim, sabe o que vem renascendo nos condomínios? Aquele antigo espírito de vizinhança, sabe? Sei. Que está em baixa esses tempos. Eu sempre achei um paradoxo. As pessoas compram um apartamento num condomínio com 200, 300, 500 apartamentos, não olham para ninguém, não conhecem ninguém, entra no elevador mal, fala um bom dia, boa tarde, baixa a cabeça, chega em casa e tranca a porta. Eu sempre pensei, por que as pessoas compram apartamentos se elas têm esse comportamento? E agora parece que devagarzinho, assim, um negócio mais humano, mais carinhoso, de vizinhança, começa a florescer, o que é bacana. É muito louco que isso surja numa época em que as pessoas têm que ficar dentro de casa, né? Que isso deixa de ser uma escolha e passa a ser quase uma obrigação social, né? Uma recomendação, uma questão de responsabilidade social. E aí as pessoas estão mais unidas em grupos de WhatsApp dos condomínios. Até 2 semanas atrás era só baixaria. Gente xingando, gente resmungando. Agora o WhatsApp do condomínio está muito mais colaborativo, gente oferecendo ajuda, gente indicando coisas, indicando produtos. Verdadeiramente agora o espírito ali do grupo de moradores está sendo atingido. É curioso, mas nesse momento os grupos ficaram muito mais doces, assim, muito mais humanos. Muito legal. O Samuel está muito nervoso aqui, mandando um e-mail dizendo: que ótimo, estão vendo o lado do condomínio com a questão da locação. E o lado do proprietário? Como é que gera renda para pagar o condomínio? Essa pergunta você não fez. Vai anular o boleto da unidade do condômino? Não vai. Gente, todo mundo está com a sua renda comprometida, né? Inclusive o proprietário de apartamento que faz locação por hospedagem. Então, sim, ele vai ficar com a renda comprometida em razão da necessidade de preservar a saúde de quem mora. E o boleto de condomínio vai chegar para todo mundo. Não tem jeito. Eu tenho dito aqui para as pessoas que o boleto de condomínio tem que ser a conta mais sagrada que a gente vai pagar, porque não é relação de consumo. É um rateio de despesa. É o dinheirinho que você paga, é a vaquinha que você paga para pagar funcionário, água, luz e gás. E a manutenção geral do condomínio. Então, não pagar o boleto de condomínio é o último recurso. Renegocia outras contas, mas a sua de condomínio precisa ser prestigiada, precisa ser privilegiada, porque é um rateio de despesa, não é nenhuma relação de consumo. É vaquinha para pagar as contas. Muito bem. Márcio Rashkorski, advogado especialista em condomínios, comentarista da CBN. Márcio, muito obrigada pela disponibilidade aqui conosco e uma ótima sexta-feira para você. Legal, eu que agradeço, estou sempre às ordens.